A paz do Senhor Jesus, amém? Sejam todos muito bem-vindos neste vídeo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs da fé, amém? Neste momento eu trago uma palavra de Deus para os nossos corações, que se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 3, que diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. O que não mata, fortalece. Quando se trata de um teste da fé, esta frase contém muita verdade. Os desafios podem ser respondidos com empolgação ou com ansiedade. A vida pode sempre ser vista como uma dádiva, embora possa ser muito difícil pensar assim. Ser muito difícil pensar assim em momentos difíceis, com prática, devoção e fé, isso fica mais fácil a cada desafio que superamos. Ó Pai Celeste, dai-me a força e capacidade de enfrentar as dificuldades da vida com um coração fiel. Peço que fortaleças a minha devoção por Ti com cada desafio que acontecer, sabendo que foi Tu que me ajustastes a vencer. Ajudastes a vencer quando o caminho parecer difícil demais. Lembra-me de que a estrada justa é a que leva ao paraíso. Pela glória peço estas coisas em teu santo nome. Amém. Irmãos, olha, a palavra do Senhor está nos declarando aqui que realmente não é fácil os caminhos de Deus. Que os caminhos de Deus é doloroso, tem muito choro, tem muito vale, tem muito espinho, tem muito deserto. Mas não existe facilidade para morar no céu com Deus. A gente tem que passar pelo caminho difícil, a gente vai gemer, vai chorar, vai sentir frio, vai sentir fome. Vai ser muito difícil, vai ter momentos que a gente não vai conseguir se levantar do chão. Quem nos fortalece? O Espírito Santo de Deus, irmãos, Ele cuida de mim e de você. O Senhor Jesus Cristo não nos abandonou. Ele nos disse quando Ele estava aqui, que Ele estava indo para o Pai, mas Ele nos mandaria o Consolador, que nos consola, nos ajuda, nos fortalece, cuida de cada um de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Isso a palavra está nos falando. E aqui eu vou ler mais uma vez, ó. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé é obra e paciência. Ninguém muda da noite para o dia, irmãos. Errar, todo mundo erra. Deus, Ele abomina a mentira, a fofoca. A Bíblia diz, se eu não me engano, acho que no livro de Apocalipse, não me lembro bem agora, que das narinas de Deus sai fumaça, de tanta ira contra a fofoca dentro da igreja. Então, quer dizer assim, a pessoa que tem esse costume de observar a vida dos outros e ficar falando as coisas que acontecem na vida das pessoas, né? A pessoa tem esse mau costume de fazer isso todo dia, o tempo inteiro, aí a pessoa vai lá e se entrega para o Senhor Jesus. Mas ela tem esse problema, tem esse vício dentro dela, é um vício. Né? E assim, ela não é porque ela se batizou, pronto, acabou tudo, ficou tudo muito fácil, pelo contrário. Quando a gente se entrega para Jesus, a gente desce as águas do batismo. Irmãos, todo o inferno vem com toda a força para nos destruir, nos paralisar e nos fazer desistir de Cristo. Mas o Espírito Santo de Deus é quem nos fortalece. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos carrega no colo, porque Ele cuida de mim e de você. Ele conhece a nossa fraqueza, as nossas limitações, as nossas dificuldades. Ele sabe até onde a gente aguenta ir, até onde a gente aguenta suportar. Ele sabe quando a gente não consegue mais falar, quando a gente não suporta mais sentir dor. Por isso Ele está sempre, a Bíblia nos fala que Ele é o socorro bem presente no momento da tribulação. Então você precisa entender, voltando àquele assunto, aí a pessoa tem costume de ser fofoqueiro ou fofoqueira. Se batizou, pronto, vai parar de ser fofoqueiro? Não é assim. A pessoa tem que se esforçar dentro dela para não fazer mais isso, não ficar olhando a vida das pessoas e nem o que elas fazem de errado. Por quê? A Bíblia nos ensina o quê? Que quando eu aponto um dedo para a vida da pessoa, eu estico a minha mão e aponto o dedo, tem 3 dedos apontando para mim. Então eu vou colher da mesma proporção que eu estou plantando. Se eu estou falando de alguém, alguém vai falar de mim. E
está escrito na palavra do Senhor, irmãos, é Bíblia. Com a mesma medida que medires, vos medirão também, irmãos. É a mesma coisa. Com a mesma proporção que eu ficar medindo a vida de alguém, com a mesma proporção vão medir a minha vida. Eu não quero isso. Claro que a gente passa por isso, não tem como escapar. Mas então, a gente pode usar a nossa própria língua para acumular bênção, salvação e vida na nossa própria vida, ou acumular castigo, morte, maldição. Morte eterna é pior ainda, que é a morte da alma. Então, eu escolho. A escolha é sempre nossa, do que vai sair da nossa boca. Porque, irmãos, a nossa vida é resultado do que sai da nossa boca, viu? A Bíblia nos fala que o que está dentro reflete fora. Tudo que está no meu coração está saindo pela minha boca. E assim a gente consegue perceber se o Espírito Santo de Deus mora naquela vida ou não. Então, aquele fofoqueiro ou fofoqueira se batizou. O que ele vai ter que fazer? Se esforçar muito, mas eu não consigo parar. Jesus, socorro, me ajuda. Espírito Santo, não tenho força, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. Eu não quero ser assim. Não quero falar mal da vida de ninguém, não quero apontar meu dedo para a vida de ninguém, nem para o que o outro fez de errado, o que a outra fez de certo. Não quero saber de falar da vida de ninguém, mas eu não consigo mudar. Jesus, me ajuda. É isso que a gente tem que fazer. Jesus vem, nos fortalece e nos liberta da nossa própria língua. Que a nossa língua acumula maldições, castigo e destruições sobre a nossa própria vida. Precisa do diabo? Não, porque a gente sozinho consegue destruir tudo na nossa própria vida. E às vezes a gente destrói toda a nossa família, porque se você tem a responsabilidade de cuidar da sua família, você não está trazendo castigo somente sobre você. Não, o castigo vem sobre toda a sua família, porque você cuida da sua família depende de você. Então a gente tem que pensar 2 vezes antes da gente abrir a nossa boca. Aí o fofoqueiro ou a fofoqueira vai lá, implora, Jesus implora e está sempre implorando. E Jesus vai limpando, vai libertando. Por quê? Porque a nossa insistência gera em Deus, sabe? A misericórdia, a compaixão, e Deus ele vem, nos limpa, nos liberta. Mas a palavra ela também nos fala, todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Então a gente tem que bater e bater muito na porta do coração de Deus e pedir para Ele nos ajudar a nos libertar de nós mesmos, porque o erro está em nós. As nossas atitudes muitas vezes são erradas, as coisas que a gente fala, a gente usa os nossos olhos para pecar o tempo inteiro. Então a nossa vida é destruição. Por quê? Porque o erro está em nós. A gente faz tudo errado. A gente precisa fazer tudo certo. Se eu quero um bom resultado, tem que ter um bom comportamento. Essa é a lei das coisas, não é de outro jeito. É assim. Por isso que Deus fala na palavra dele, com a mesma proporção que medires, os medirão também. Você está fazendo esse pecado, está cometendo isso de errado, não se preocupe, que você vai colher do mesmo jeitinho que você está plantando. Isso também serve para mim. Então, a palavra de Deus está nos ensinando que a gente vai errar. A gente comete erro. Aí a pessoa está lá se esforçando, Deus está ajudando ela. Aí ela escorrega, uma vez ou outra ela vai lá e acaba falando da vida de alguém. Ela errou, ela pecou, ela caiu, mas ela se humilha nos pés do Senhor Jesus Cristo. Implora misericórdia e continua se esforçando para mudar. É isso que Deus quer de mim, de você, que a gente venha se esforçar, que a gente venha se arrepender com sinceridade das coisas erradas que a gente comete. Então Deus ele não está falando para a gente ser perfeito. Muitas vezes as pessoas acham que Deus está pedindo que a gente seja perfeito. Não existe isso, irmãos. Ninguém consegue ser perfeito. A pessoa se esforça para não viver naquele erro. Por isso que Deus fala na palavra dele: eu amo o pecador, mas eu abomino o pecado. Então Deus ele nos ama porque ele sabe que a gente é fraco, mas Deus ele nos ama mais ainda quando ele vê o nosso esforço para fazer o que é certo e o que agrada a ele. Então isso é o que a palavra de Deus está nos ensinando nessa manhã, para mim e para você. Deus quer que a gente venha fazer uma autoanálise e se comportar de uma maneira que agrade a Ele. Porque a nossa vida é resultado daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz e daquilo que a gente pensa. Tudo isso é consequência das nossas atitudes, irmão. Você quer conhecer uma pessoa? Ela não precisa nem falar com você. Você observa ao redor tudo o que acontece com essa pessoa. O que está dentro reflete fora, irmãos.
Então é assim que funciona, só que é assim. Eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Tem algumas pessoas aqui que assistem a pregação e falam assim: irmã, qual que é a sua igreja? Queria falar para os irmãos assim, e minhas irmãs da fé, que não foi a igreja que fez o meu caráter, que fez o meu jeito de pensar ou o meu jeito de falar. Foi as minhas experiências com Deus. Na vida, Deus ele me ensinou como falar, como me comportar. Deus ele me mostra o que eu devo pensar, o que eu não devo, o que eu devo fazer, o que eu não devo. Então não é a igreja. Então muitas vezes Deus ele nos leva em vários lugares e ali você aprende muitas coisas e Deus permite situações por um propósito dele. Mas tudo, viu, tem um começo, um meio e um fim. Então Deus ele coloca você no início de uma situação e ele encerra aquele ciclo e ele te leva para outros lugares e outras situações. Então Deus ele traz o alívio para a nossa vida, ele faz a gente respirar, ele faz a gente ter um momento de alegria. Não é só sofrimento e dor, não. Quando Moisés estava com o povo no deserto, não tinha água, povo cansado, com sede. Deus não fez sair água da rocha, irmãos? Deus fez sair água da rocha para que aquele povo bebesse, sabe? Suplisse as suas necessidades. Então Deus ele envia o socorro. A Bíblia nos fala que ele é o socorro bem presente no momento da tribulação. Então não pensa que o seu sofrimento não vai acabar, vai ficar sempre assim. Não, Deus ele vem de repente e ele traz o alívio. E isso é o que Deus coloca no meu coração neste momento, que ele vai trazer o alívio para a sua vida, no momento que você não está esperando. Quando você acha, não tem mais jeito, vai continuar assim, isso nunca vai mudar. É aí que Jesus chega e mostra para você que não é do seu jeito, não é o teu pensamento, não é as suas opiniões, é do jeito dele. É o que ele determina. Então guarda essa palavra no mais profundo da tua mente, do teu intelecto, do teu consciente, do teu subconsciente. Guarda no teu coração, não perca não. Guarda, porque é a palavra de Deus. Conhecimento ninguém nos rouba, irmão. Minhas irmãs e meus irmãos, se existe uma coisa que ninguém tira da gente, é o conhecimento. Então quanto mais a gente aprende sobre Deus, quanto mais a gente aprende sobre a palavra, mais experiente a gente fica, a gente amadurece, muda comportamento, jeito de pensar, jeito de falar, jeito de agir, muda tudo. Mas isso quando a gente conhece a palavra de Deus, porque a palavra ela nos liberta, nos limpa, nos purifica, então ela faz com que a gente nos torne pessoas melhores. Tudo está na palavra de Deus, tudo que a gente precisa para todas as áreas da nossa vida está na palavra de Deus, não está em outro lugar, não está em outra coisa, é na palavra de Deus. Então guarda no teu coração tudo que Deus te falou até aqui, porque Ele tem zelo em cumprir a palavra dele. Deus ele é fiel à palavra dele, ele tem fidelidade e respeito com a palavra dele. Está escrito que ele zela pela palavra dele para que ela se cumpra. Está escrito assim. Então tudo que Deus nos promete ele cumpre. Ele não é mentiroso, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus promete, ele é fiel para cumprir. Guarda, não perca, Deus é fiel, ele cumpre tudo aquilo que ele promete. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.